Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso conteúdo, hoje num formato um pouco diferente. Nós vamos fazer essas gravações agora em um outro estúdio, né? Vamos fazer de uma outra forma, espero que vocês aproveitem também. Mas o importante é que no conteúdo, no que diz respeito ao conteúdo de direito constitucional, nós vamos manter a mesma sistemática que nós estamos mantendo já há algum tempo, desde que começamos esse curso de direito constitucional, né? Nós vamos ver com vocês o conteúdo. Hoje nós vamos começar a falar sobre processo legislativo e vamos intercalar a transmissão desse conteúdo com a resolução de questões retiradas dos concursos mais variados que ocorreram pelo Brasil, bancas também das mais variadas que costumam elaborar essas questões, no nosso caso aqui, questões objetivas de concursos públicos para vários cargos e para vários poderes e várias instituições do Estado brasileiro, né? Então, vamos começar, pessoal, falando aí sobre o processo legislativo, como eu sempre costumo começar, trazendo um certo conceito, uma certa concepção, melhor dizendo, de processo legislativo. Essa concepção, ou esse conceito, se vocês preferirem, foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva, autor da obra clássica Curso de Direito Constitucional Positivo. E o que seria o processo legislativo segundo o professor José Afonso da Silva? Vejam que ele nos traz ali um conceito relativamente singelo, uma concepção relativamente simples, mas que procura abarcar a plena acepção do que seja o processo legislativo, quando ele nos diz que o processo legislativo é o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar leis. Lei, aqui eu já destaco para vocês, pode ser encarada no seu sentido amplo. O que é uma lei? Uma lei pode ser tanto uma medida provisória, pode ser uma emenda constitucional, um decreto legislativo. Lei aqui deve ser entendida no sentido amplo, tá? Então, esse é um ponto importante para vocês não esquecerem, porque quando a gente vai analisar o sistema de direitos fundamentais da nossa Constituição, e nós vamos verificar a forma como a Constituição regula o exercício da liberdade, a gente vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 2º, aquele enunciado bastante conhecido que nos diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Por lei aí a gente entende, portanto, o ato legislativo no sentido mais amplo. Volto a dizer, pode ser uma medida provisória, uma lei delegada, uma lei complementar, uma lei ordinária, não importa a nomenclatura que essa espécie legislativa vai receber mais adiante. O que importa é que essas espécies legislativas, conhecidas como leis brasileiras, devem passar por um processo legislativo que vai ter ali as suas peculiaridades a depender da espécie normativa que nós estamos produzindo. Eu já adianto para vocês que esses atos aos quais o professor José Afonso da Silva se refere na obra dele seriam atos que são praticados de maneira concatenada para, ao fim e ao cabo, produzirem um determinado resultado, produzirem um determinado efeito, que nada mais é do que a edição de uma lei em sentido amplo, a edição de uma norma jurídica. Esses atos vão ser divididos aí por fases, né? Então nós temos a iniciativa de lei, temos a emenda ao projeto de lei, a votação e a sanção, tá? Resumindo bem aí as
digamos assim, os quatro atos que compõem o processo legislativo: iniciativa, emenda, votação e sanção. E aí eu já adianto para vocês o seguinte: não são todas as espécies normativas que demandam sanção presidencial. Essa é uma questão bastante cobrada em provas de direito constitucional, simplesmente porque quando nós vamos analisar a forma como tramitam as emendas à Constituição, nós vamos concluir que a Constituição não prevê sanção para elas. Portanto, a emenda, ao ser aprovada pelo Congresso Nacional, não passa pela sanção do Poder Executivo, tá, pessoal? Isso é importante lembrar aqui, né? Não há um encaminhamento para que o presidente da República sancione as emendas constitucionais, né? Elas são promulgadas diretamente pelas casas do Congresso Nacional, saindo ali com seu respectivo número de ordem, emenda 1, emenda 2, 3 e assim por diante, tá? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. A doutrina costuma dividir o processo legislativo em etapas ou fases, né? A gente depois vai ver aí em detalhes cada uma delas. A primeira etapa é, como nós já indicamos antes, a própria iniciativa, né, do projeto de lei, da proposta de emenda. Essa iniciativa, ela pode ser, e depois a gente vai aprofundar isso, uma iniciativa comum, exclusiva, concorrente ou também popular. Lembrando que o povo brasileiro pode tomar a iniciativa do processo legislativo. Depois nós vamos ter uma etapa de discussão de um projeto de lei. Depois temos a deliberação. Essa deliberação pode ser por maioria absoluta, maioria simples ou maioria qualificada. Essa última se aplica ao caso das emendas constitucionais, que devem ser aprovadas por uma maioria de 3/5 no Congresso Nacional, em turno e retorno. Depois temos a sanção ou veto, como eu disse, não se aplica às emendas constitucionais, a promulgação e a publicação da lei. Notem que promulgação e publicação são fases distintas, tá? do processo legislativo. Mais adiante a gente volta a esse tema. Vale lembrar que alguns autores costumam dividir o processo não nessas fases aí que nós vimos, temos ali 4, 5 fases, né? Mas dividem em 3 fases apenas, né? Eles vão dividir em fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Fase complementar, por exemplo, abarcaria já a sanção ou o veto do presidente da República, se tratando de leis federais, né? A fase introdutória seria ali a iniciativa, a discussão, a constitutiva, a aprovação, né? E aí teríamos depois a complementar com a sanção ou o veto. Vamos dar uma olhadinha nas regras para iniciativa de leis segundo a nossa Constituição. Notem que a regra geral, tá, pessoal? Isso é importante lembrar. A regra geral vai estar prevista no artigo 61, caput da nossa Constituição. E o que indica a regra geral? Que a iniciativa das leis complementares e ordinárias, depois a gente vai ver a distinção entre uma e outra, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Cabe também ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, como regra geral, a não ser que a Constituição excepcione essa regra, qualquer parlamentar e o Presidente da República podem dar iniciativa a um processo, podem tomar a iniciativa num processo legislativo. O presidente da República quer regular determinada matéria, sei lá, na área econômica. A não ser que a Constituição diga que é um caso de iniciativa exclusiva da Câmara, ou do Senado, ou do Judiciário, o presidente da República tem a plena liberdade para encaminhar esse projeto de lei, certo? Então, pode ser tanto uma lei complementar quanto uma lei ordinária.
Da mesma forma, o Congresso Nacional, qualquer deputado, qualquer senador pode, desde que não haja vedação na Constituição, encaminhar um projeto de lei. Ah, se ele vai ser aprovado, isso é outra coisa. O trâmite que vai ser adotado também é um outro assunto, né? É um assunto que a gente vai tratar mais adiante. Então, regra geral, a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro do Congresso, né? Cabe a qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, etc. Tá bem? E aí começam as regrinhas específicas da nossa Constituição. Por quê? Nós temos aqueles casos de iniciativa privativa. A iniciativa ela não pode ser tomada por qualquer um, não pode ser por qualquer parlamentar. E aí nós vamos ter as regrinhas do parágrafo 1º desse mesmo artigo 61, que diz o seguinte: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. E aí eu até grifei aí para vocês darem uma olhadinha, esse material, claro, ele vai estar disponível para vocês. Nós temos as hipóteses em que o Presidente da República vai dispor sobre a organização da administração pública federal, para criar cargo, função, emprego na administração direta, autárquica ou aumento da remuneração. E isso só pode ser feito por meio de lei e lei de iniciativa privativa do Presidente da República. A organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, não temos nenhum território atualmente criado no Brasil, né? Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do MPU, bem como normas para a organização do MP e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Depois a gente até vai voltar nesse ponto aí. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no 84, sexto, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Notem que aqui o critério utilizado pelo Constituinte é o critério da competência, né, para regular essas matérias. Em que sentido? Ora, se o Presidente da República é o gestor da coisa pública no âmbito federal, é ele que vai executar as políticas públicas, obviamente que a regulamentação dessas estruturas do Estado no âmbito nacional, ela deve ficar a cargo do Presidente da República. Não quer dizer que, uma vez tomada a iniciativa, o Congresso Nacional não possa alterar o projeto de lei. Isso acontece muitas vezes. Mas a iniciativa tem que ser do chefe do Executivo. Isso no plano federal e também no plano estadual. Tá? A iniciativa privativa é isso. Compete privativamente, exclusivamente ao chefe do Executivo tomar a iniciativa, encaminhar o projeto de lei. Os servidores universitários das universidades federais demandam aumento. Servidores da Receita Federal demandam aumento. Esse aumento tem que vir por lei e uma lei de iniciativa do Presidente da República. Certo? Lá no artigo 128, parágrafo 5º, nós temos ali o exemplo de iniciativa que é comum, né? Vejam, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais. Então, assim como o Presidente da República, né, ou o governador do Estado, os procuradores gerais podem tomar a iniciativa, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros as seguintes garantias. Vejam que, vamos voltar aqui no slide anterior. Vejam, lá no inciso 2º, a linha D, está ali, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública. Essa lei, ela é de iniciativa do Presidente da República, mas, né, também pode haver a iniciativa dos procuradores gerais. Notem que aí a gente entra naquela classificação, né? Opa, deixa eu voltar aqui.
iniciativa iniciativa concorrente, né? Iniciativa concorrente. A comum é a primeira. Comum, exclusiva ou privativa e concorrente. Ou seja, o procurador-geral ele concorre com o governador do estado na iniciativa desse projeto de lei, para tomar a iniciativa, para encaminhar o projeto de lei para o legislativo. Certo? E aí, no artigo 61, parágrafo 2º, nós temos a iniciativa popular, né? Quando o próprio povo, os cidadãos, eles tomam a iniciativa, eles encaminham ao Congresso Nacional, eles têm que apresentar à Câmara dos Deputados, não se esqueçam, tá? Eles têm que apresentar à Câmara dos Deputados o projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. Então, para encaminhar projeto de lei de iniciativa popular, o sujeito tem que estar na condição de eleitor, ele tem que se titular de direitos políticos. Do contrário, não a sua ação fica limitada. Ele não pode encaminhar projeto de lei. Certo? É uma forma que o Constituinte encontrou de ampliar a participação popular. Bem, lá no artigo 59, nós temos o que a gente chama de espécies legislativas, né? Quais seriam essas espécies legislativas? O que nós temos ali? Vejam, nós temos ali, ó, processo legislativo, vamos começar pela redação do caput, artigo 59 da Constituição. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas. Então, temos aí lei. 3 espécies de lei que existem no Brasil. As leis complementares no plano nacional, tá? Leis ordinárias e leis delegadas. Lei delegada, muito difícil ser editada uma lei delegada, né? Mas depois a gente vai ver do que se trata. E aí entram as medidas provisórias. Para alguns autores, elas nem poderiam constar nesse rol, porque não seriam parte do processo legislativo, mas o fato é que o presidente edita a medida provisória e a medida provisória deve passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então ela entra, sim, dentro de um processo legislativo. Decretos legislativos e resoluções. Não confundam essas resoluções com as resoluções adotadas pela administração pública, que são regulamentos, são atos administrativos que não se encaixam nesse conceito de espécie legislativa que a gente está trabalhando aqui, tá? Parágrafo único, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né? A lei complementar 96 é que trata aí do processo legislativo no Brasil, nós não vamos abordá-la aqui. Bem, vamos pegar uma jurisprudência interessante aqui do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente sobre a própria essência da lei, a estrutura da lei. Não há empecilho constitucional à edição de leis sem caráter geral e abstrato, providas apenas de efeitos concretos e individualizados. Por que o Supremo está batendo nessa tecla? Porque a gente costuma aprender que a lei ela é um ato geral e abstrato, quando na verdade não. Existem leis que possuem uma certa concretude, né, que entram em minúcias, que tratam de casos específicos. É o que diz ali o Supremo Tribunal Federal e também a doutrina. Né, vale apontar isso também, né? A doutrina também tem essa posição. Vamos ver na sequência ali, ó, o julgado. Há matérias a cujo respeito a disciplina não pode ser conferida por ato administrativo, demandando a edição de lei, ainda que em sentido meramente formal. É o caso da concessão de pensões especiais. O tratamento privilegiado a certas pessoas somente pode ser considerado ofensivo, aí entra a questão do mérito, né? Ao princípio da igualdade ou da moralidade, quando não decorrer de uma causa razoavelmente justificada. Muito bem, então as leis, elas podem ter sim um sentido mais abstrato, mais genérico, mas elas podem também se tratar de assuntos específicos, ter esse caráter da concretude. Vamos fazer uma primeira questão aqui, prova de 2018, lá para o Legislativo de Porto Velho. Vamos lá. Entende-se por processo legislativo o instrumento por meio do qual o Estado cria o direito, elaborando normas jurídicas. O artigo 59 da Constituição Federal nomeia as espécies normativas. Assinar a alternativa incorreta em relação a estas espécies.
É por isso, por causa de questões como essa, que vocês precisam decorar esse artigo 59, saber exatamente quais são as espécies normativas. Então, emenda à Constituição está ali? Tá. Medida provisória? Também tá. Lei ordinária, obviamente. Resolução? Também. Portaria, tá? Não, porque a portaria é um ato administrativo. Então, a letra E está incorreta. Portarias, instruções normativas, resoluções da administração pública não entram nesse conceito de espécie normativa, não são consideradas espécies normativas para nós, certo? São, como nós chamamos ali, são normas aí secundárias, são atos normativos secundários, normas aí de segundo grau, né? Já na esfera da regulamentação das leis gerais. Mais uma questão. Entre as várias espécies normativas previstas no artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil, existe a lei delegada. Sobre a lei delegada, é correto afirmar que a iniciativa para solicitar a delegação deve partir de quem? Né? Se a lei é delegada, de quem que vai partir? Do Supremo? Do Senado? Da Câmara, do Congresso, do Presidente da República? É claro, né, pessoal? Do Presidente da República. O Presidente solicita a delegação ao Congresso Nacional, né? Isso acontece muito? Nunca, nunca acontece, tá? O Congresso abre mão de suas prerrogativas para legislar, tá bem? E tampouco é comum o Executivo solicitar a delegação. Tanto que eu não me lembro de verificar a existência de alguma lei delegada, recente, né? Pós-1988. Vamos seguir aqui, ó, mais uma questãozinha. Aqui para agente de defesa civil, prova de 2019. O Poder Legislativo é conhecido pela produção de leis, porém ele também cria diversas outras normas que passam a fazer parte do ordenamento jurídico. De acordo com a Constituição Federal, o processo legislativo compreende a elaboração, entre outros, de leis internacionais, nada a ver, emendas, sim, decretos presidenciais, já está no nome, se é presidencial não pode sair do legislativo, resoluções do Tribunal de Justiça, tampouco. Pareceres administrativos? De jeito nenhum. Vamos marcar aqui letra B, emendas à Constituição. As emendas à Constituição compõem ali também o processo legislativo. Bem, para a gente distinguir, vamos começar a fazer a distinção aí entre os mais diversos tipos de leis, né, as diversas espécies. O que é uma lei ordinária? O próprio nome já diz, né, são as leis comuns, né, regras mais gerais e abstratas, né? Então, e as leis complementares? Lei complementar, como o próprio nome diz, reforça uma matéria constitucional complementando a Constituição. Vejam, eu entendo que uma lei ordinária, de uma certa forma, ela também complementa a Constituição. Em alguns momentos, o Constituinte ele indica a necessidade de edição de uma lei, mas não obriga que essa lei seja uma lei complementar. Mas tudo bem, eu entendo que a doutrina diz quando expressa esse raciocínio, porque a Constituição, geralmente, ela indica de maneira expressa quais as matérias que serão regidas por leis complementares. Então, por exemplo, normas gerais em matéria tributária tem que ser por meio de lei complementar. Regras sobre a previdência complementar no Brasil, a previdência privada, também tem que ser editadas mediante lei complementar e assim por diante. Nós vamos ter vários exemplos retirados da Constituição. Pergunta sempre, professor, como que eu sei quando a lei vai ser complementar ou ordinária? Você precisa olhar a Constituição. Mas como vão me pedir no concurso? Eles vão exigir o texto constitucional, elencando, por exemplo, alguns desses casos que eu mencionei aqui. Então vocês precisam, ao ler a Constituição, sempre ficar atentos em relação ao tipo de ato normativo, a espécie normativa que o Constituinte está exigindo que seja editada para regulamentar aquela matéria, tá? Então isso não adianta só lendo a Constituição e, claro, fazendo bastante exercício. Lembrando, tanto a lei ordinária quanto a lei complementar pode ser proposta por qualquer membro da comissão do Congresso, qualquer parlamentar, pelo Presidente da República, pelos tribunais, quando a própria Constituição indicar, e até mesmo pelos cidadãos.
Qual vai ser a diferença dela? Além da matéria que vai estar regulada ali, né, a matéria que deve ser regulada por lei complementar, há uma imposição constitucional, a diferença é que a lei complementar terá que ser aprovada, esse é um ponto importante, sempre cai em prova, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta. Né? Então não basta, para aprovar uma lei complementar, atingir aquele quórum de metade mais o primeiro número inteiro depois da metade dos membros presentes, né? Não, é necessário metade mais o primeiro número inteiro depois da metade dos membros da casa. Então, para aprovar uma lei complementar na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos 513, né? Então, a gente precisa ali ter o voto de mais de 250 deputados. Já para aprovar uma lei ordinária, você precisa do voto de 100 e poucos deputados, maioria simples e não maioria absoluta. Não confundam com aquele quórum para aprovar emendas, tá? Que é aquele quórum de maioria qualificada de 3/5, né? É diferente. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui e aí a gente já caminha para o encerramento dessa nossa primeira abordagem do assunto. O processo legislativo compreende a elaboração de leis delegadas, medidas provisórias, editais de licitação. Não, né? Essa 3 está errada. Nós vamos marcar 1 e 2, portanto, vamos marcar a letra C. Mais uma questão aí que foi cobrada no exame de ordem. Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve a matéria a essa espécie normativa. Então vejam, se eu posso o mais, eu posso o menos. Se a Constituição diz que tem que ser por lei, que pode ser por lei ordinária, né? O Congresso pode aprovar por lei ordinária e o Congresso decidir aprovar por lei complementar, não há problema, tá? No que não pode é ao contrário. Embora a Constituição não reserve a matéria a essa espécie normativa. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Aqui a gente tem uma questão muito interessante. Se eu aprovo uma matéria por meio de lei complementar, depois eu quero revogar alguma regulamentação prevista nessa lei, tem que ser por lei complementar ou por lei ordinária, naquela hipótese em que a Constituição não me obrigava a aprovar por lei complementar. Vamos ver qual a resposta certa e aí a gente já vai entender. Ó. A Lei Complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por lei ordinária posterior que verse sobre a mesma temática. Aqui a gente tem um tema interessante, que é o tema das leis no tempo, né, da alternância das leis no tempo. Uma lei complementar, portanto, olhem que interessante, pode ser revogada por uma lei ordinária, desde que aquela matéria possa ser regulada por lei ordinária, certo? Não pode ao contrário. A matéria tem que ser regulada por lei complementar. A gente aprovou uma lei ordinária lá atrás, antes da Constituição de 88, que acabou ganhando status de lei complementar. Bom, dali para frente, portanto, de 88 para frente, todas as alterações nessa lei têm que ser feitas por meio de leis complementares. É o caso famoso do CTN, né? O Código Tributário Nacional. As normas gerais sobre matéria tributária que estão no nosso CTN somente podem ser alteradas ou revogadas por maioria absoluta no Congresso Nacional, porque o CTN é uma lei com status de lei complementar. Certo? Vamos para mais uma questão. No tocante ao processo legislativo, considerando a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. A gente tratou desse tema, eu não vou voltar a ele agora exclusivamente, mas a gente vai revisar. Né? A gente tratou desse tema quando estudamos poder constituinte. Né? Então, aqui está errado, não é na mesma legislatura, é na mesma sessão legislativa.
B. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. C. É permitida a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. A gente vai estudar a MP depois, mas está errado, né? As leis complementares serão aprovadas por maioria simples. Totalmente errado, falamos agora há pouco, as leis complementares têm que ser aprovadas por maioria absoluta. E letra E, o presidente da República poderá utilizar a lei delegada para tratar sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Já adianto que não, tá? Então, correta a letra B, conforme prevê a nossa Constituição. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados, a casa que representa o cidadão, né? Pessoal, vamos encerrando essa parte por aqui, mas a gente volta com mais conteúdo, inclusive com mais questões, tratando ainda desse tema processo legislativo. Um abraço!